depois. Bom dia a todos, bom dia a todas que já chegaram, que estamos online. Deu nosso tempo aí de delay, sem problema, já atualizamos. Pessoal, é o seguinte, ontem nós começamos a falar um pouco sobre a Macedônia. Bom dia, acordar, né? Aquela espreguiçada de 7h10 da manhã, é bom que já entra no clima. Seguinte, pessoal, ontem nós já iniciamos falando um pouco sobre a Macedônia. E vocês têm umas atividades aí, vocês viram que eu estava passando, né? Então, o que eu vou fazer aqui para vocês é bem simples. Ó, eu vou mostrar justamente essa parte aqui da atividade de vocês da página 22. Então, quem tiver já com o livro aberto, aproveita que o tio abriu aqui, ó, com as respostas e já abre aí, ó, para a gente fazer essa correção rapidinho. 22. Vamos lá, ó. Vou jogar aqui em cima. Prestem muita atenção. Olha que bacana. Eu tenho um QR Code. Eu já posso abrir o QR Code agora, mas calma. Depois você vai até ajudar aí a preencher, ó. Eu tenho a Guerra do Peloponeso. As consequências, ó, o que aconteceu, o que desencadeou daquele acontecimento. Por exemplo, a Guerra do Peloponeso, que é de 431 a 404. Tudo aconteceu antes de Cristo. Quais foram as consequências? A consequência foi a Confederação de Delos sob a liderança de Atenas e a Liga do Peloponeso sob a liderança de Esparta enfrentaram-se nessa guerra e, com vitória, Esparta passou a se impor sobre as demais cidades gregas. Então, a consequência é igual o resumo, pessoal. Ô, tio. Tá? Sim, é o que aconteceu. Ó. Pode ser um resumo, consequência. Ó. Então, aqui está falando que a Guerra do Peloponeso foi a Confederação de Delos de um lado, Atenas estava na Confederação de Delos e a Liga do Peloponeso sob a liderança de Esparta. Então, ó, Esparta formou a Liga do Peloponeso e Atenas a Confederação de Delos. As duas brigam. Oi. Eu coloquei um pouco diferente. No final do conflito, Atenas se rendeu a Esparta, que ia se impor sobre as demais cidades. Certinho. Dá na mesma, porque você ainda falou de quem saiu vitorioso. Perfeito. Meu tio. Yeah. Sim. Eu coloquei que Esparta ficou enfraquecida depois da Guerra do Peloponeso contra Atenas. E você pode colocar que ela saiu vitoriosa, mas também enfraquecida. Tá certo a resposta. Eu colocar no final que mas ela foi vitoriosa, mesmo assim saiu enfraquecida. Tá bom? Sim. Aí Tebas no poder, ó. Vocês sabem que o ano, ele vai, antes de Cristo, ele é de cima para baixo, né? Ele vai caindo. Então, 371 é depois da Guerra do Peloponeso. A data, ela tá caindo aqui até chegar no ano 1 antes de Cristo, depois o ano 1. Então, ó, Tebas no poder. Aí você vai colocar o quê? As consequências. O ano você colocou aqui. E, ó, Tebas enfrentou o poder de Esparta e passou a liderar as demais cidades gregas. Depois, partiu para conquistar terras fora da Grécia e, em confrontos na Tessália, fronteiras com a Macedônia, tomou o filho do rei Filipe como refém. Então, presta atenção, ó, o acontecimento da Macedônia, ela está encaixando aqui, ó, em Tebas, estão vendo? E no ano de 371, você já tem a Esparta ali forte, porque mesmo enfraquecida, ela já saiu vitoriosa. Então, ela se acha muito, ó. Tebas enfrentou o poder de Esparta e passou a liderar as demais cidades gregas. Então, Tebas vai passar a liderar as cidades-estado gregas. Olha Tebas, uma cidade que a gente nem falava aqui. Depois partiu para conquistar terras fora da Grécia. E em confrontos na Tessália, fronteira com a Macedônia, tomou o filho do rei, Filipe, como refém. Então, Filipe, o pai aí de Carlos Magno, vai se tornar refém nessa batalha. Coroação de Filipe II, 359 a.C. Então, você tem um macedônio, ó, que veio e agora se tornou rei. Passou a ser conhecido como Filipe II. Dedicou-se a organizar e a fortalecer o exército macedônico com o objetivo de conquistar a Grécia. Então, Filipe II, olha a data, ó, 359 a.C. Ele foi coroado em 359, né? E começou a fortalecer os seus soldados, as armas, os treinamentos. Para quê? Ele queria deixar eles tão fortes, tão estratégicos para poder tomar toda a Grécia.
inclusive, claro, Esparta, Atenas, toda essa região. Porém, a surpresa é que o filho de Filipe II, o Alexandre, ele conquista a Grécia e mais lugares ainda. Ele conquista em volta da Grécia tudo também. O Egito, daqui a pouco eu vou mostrar no mapa. Batalha de Queroneia. 338, presta atenção, ó, a última é a Batalha de Queroneia. Quem não fez ainda, aproveita. 338 antes do nascimento de Cristo. Atenas e Tebas formaram um exército para enfrentar a Macedônia, com uma estratégia militar superior à dos gregos. Filipe II e seu exército venceram a batalha e a Macedônia passou a dominar a Grécia. Tio, Olha a data, você viu? Atenas e Tebas, sim. eu coloquei só a última parte do seu texto aí no meu. Mas tenta colocar alguma coisinha aqui, ó, que dá para compreender. Você entendeu para compreender aqui, pessoal? Ó, Atenas e Tebas. Lembra que Tebas foi lá e pegou Filipe como refém. Depois Filipe se tornou rei. E agora, ó, Atenas e Tebas se uniram, né, para tentar enfrentar a Macedônia. Porém, quem venceu a batalha foi quem? A Macedônia, na Batalha de Queroneia, em 338 antes do nascimento de Cristo. E daqui para frente nós vamos ter o Alexandre em si. Então, as datas ajudam a gente a se localizar no tempo, ó. Quando começou a Guerra do Peloponeso até a vitória da Macedônia, tá? É quase 100 anos depois, tá vendo? 431 para 338, quase 100 anos, ó. Tá bom? Então vamos lá. O Império Macedônico, a gente estava falando muito ontem, então nós vamos fazer a leitura bem rápido. Breno tá online? Ele nunca fala, tio. Sim. Breno? Oi. O senhor pode iniciar a leitura, fazendo favor? Bom dia também, viu? Império Macedônio, página 22. Desculpa, professor, deu um mau contato aqui. Tudo bem. Os historiadores desconhecem a origem exata do povo macedônio. Sabe-se que eles viviam ao norte da Grécia e a língua falada era o grego. Até o ano 400 a.C., a capital do reino era a cidade de Egas. E após essa data passou a ser a cidade de Pela, onde Filipe nasceu, em 382 a.C. Filipe tinha a intenção de conquistar outras terras, além da Grécia. Seu objetivo era formar um império. No entanto, pouco tempo depois de conquista das cidades gregas, em 336 a.C., Filipe II foi assassinado em seu palácio e seu filho foi coroado rei aos 20 anos de idade, com o título de Alexandre III da Macedônia. Então, ó, 2 anos depois, né, de 338 até 336, 2 anos depois que Filipe ganhou a Batalha de Queroneia, ficou famoso, o que aconteceu? Ele foi assassinado no palácio, né, um crime aí. E quem assume o governo com 20 anos novinho é Alexandre III da Macedônia. Então, esse Alexandre que vai passar a ser nosso personagem. Então, percebam. Filipe, ele vai lutar aqui, vai ser conhecido, mas quem ganha fama mesmo vai ser o filho dele, o Alexandre. Então, Alexandre já é filho de um grande rei, muito poderoso. Passou aí, ó, a trazer poder para a Macedônia. E vocês perceberam que a Macedônia não era tão conhecida. Ela passou a ser conhecida depois que ela domina a Grécia. Então, nós temos poucos relatos daquele povo antigo. Agora, para poder continuar, eu vou pedir a Lívia. Lívia? Oi. A senhora pode iniciar a leitura aqui da página 23? O novo rei da Macedônia viu o quê? O novo rei da Macedônia havia participado ao lado do seu pai da Batalha de Queroneia e tinha um bom conhecimento de estratégias militares. Antes foi educado pelo filósofo grego Aristóteles, que lhe ensinou os conhecimentos filosóficos, artísticos e científicos da Grécia.
Quando adulto, tornou-se um grande admirador da cultura grega. Depois de organizar um grande exército, partiu para o Oriente em busca de novas terras para ampliar seu império. Ele conquistou a Pérsia e suas colônias, como a Síria e a Palestina, enfrentando o numeroso exército de Dário III. Conquistou o Egito, onde foi recebido como um libertador, pois lá estava dominado pela Pérsia. Ok. Então, rapidinho, Lívia, só fazer um comentário. Alexandre, no seu início aqui da carreira dele, né? Ele, lembrando que ele foi ensinado, ele teve como tutor aqui Aristóteles, que Aristóteles, quando nós estudamos ali na Grécia, nós compreendemos um pouco sobre ele, que era um filósofo muito conhecido. Então, que um do pupilo dele aí, quem ele ensinou foi Alexandre. Então, se a gente for falar da história só de Aristóteles, de Platão, de Sócrates, a gente fica aqui semanas só falando das contribuições dele. Então, olha quem ensinou Alexandre. Aristóteles, que também não era pequeno, né? Além disso, percebemos que Alexandre tinha um fascínio, então quer dizer que ele não via a Grécia como inimigo, a cultura grega como algo errado, mas ele tinha uma admiração. Então quer dizer que ele não era inimigo. Ele queria exaltar aquela cultura, ele queria torná-la ainda mais grandiosa. Outra coisa, o Egito, que era dominado pela Pérsia, vai passar agora a ser libertada, né? Ó, ele vai libertar o povo egípcio, por quê? Porque ele vai derrotar os persas e acaba expulsando. Então agora o Egito vai ser dominado, quer dizer, se liberta dos persas, mas vai acabar sendo dominado pelos gregos. Tá ok? Daqui a pouco, pessoal, mas é daqui a pouquinho mesmo. Os gregos, lógico, já irão ser dominados por quem? Pelos os... Alguém sabe? Vou nem falar. Alguém já deduz aí? Romanos? Não. Romanos, eu sabia. Pelos romanos, pessoal, isso aí. Então, Roma vai surgir daqui a pouco como o grande império. Primeiro Tia, vai foi ser os muito reis. chutado isso. Oi, Danilo. Assim, eu falei Romanos os chutes. Chutou certo. Ok, pessoal? Então, nós estamos vendo aqui, se for olhar pelo Egito, pela história do Egito, ó, ela já foi dominada pelos persas, agora pelos gregos, daqui a pouco pelos romanos. Então, imagina aquela cultura fervilhando ali, ó, com a cultura, da própria cultura do egípcia, né? Que já era rica ali na religião, nas tradições. Agora inseriu uma cultura persa, que também é riquíssima. Agora, mais também contribuições dos gregos. Então, você vai ter uma mudança naquele cenário. Vai ter a língua vai sofrer alteração, a cultura vai sofrer alteração, tudo vai passar a mudar. Igual o Brasil. Pensa se o Brasil fosse dominado pelos japoneses. Nossa. Não ia ser tão ruim. Ia ter uns animes, a gente assistia novelinha anime. Ia ser uma diferença. Não, Entendeu? não, tinha ruim. Depois, por exemplo, viesse aqui dominar os da África do Depois de Sul. 1000 anos para aprender a língua deles, né, professor? Ia demorar um Tio, pouquinho, mas ia ser ensinado na escola, linguagem diferente. Então, isso que ocorreu no Egito, nesses locais que estavam sendo dominados por outros territórios. Sim? Alguém perguntou? ô tio, se o Brasil fosse dominado pelo Japão, já tinha mochila já tinha tudo. Eu acho. Tinha Não é? chimpanzé, já tinha. O Gil também apelou, né? Botou logo o Japão. O Japão já é show de bola. Vou lá então, pessoal. É Ó. mais elevado. Agora, a Lívia já Então, leu dois parágrafos aqui. Vou pedir agora para continuar a leitura. Deixa eu ver aqui. Cadê a Sara? Não tô vendo a Sara. Opa, achei. Sara, por favor, você pode continuar a leitura do terceiro parágrafo da página 23. A cada novo lugar conquistado, o que Alexandre empreendia, Sara? Empreender, vocês sabem, né, pessoal, do empreendedorismo. O que ele via como funcionalidade? O que ele via como algo bom a se desenvolver? Lembra nós, Sara? Política de Empreendia respeito. uma política de respeito à cultura local, ao mesmo tempo que apresentava a cultura grega aos habitantes.
nesses lugares mandava construir cidades que se tornavam grandes centros culturais, sendo a maior e a mais importante delas a de Alexandria, no Egito. Então, olha que bacana. O Alexandre não tinha... Por isso que ele é grande. Quando a gente fala Alexandre o Grande, não é à toa, né? Então, quando ele conquistava, ele não chegava para conquistar destruindo. Igual muitos reinos, muitas cidades vão fazer isso, né? Destruir a antiga civilização e construir uma nova. Então, Alexandre ele chegava já respeitando. Ele não destruía nada. Além disso, ele mostrava o quê? A cultura grega para essa população. Então, Alexandre, ele conquistava, ele derrotava os governantes, mas ele mantinha o que ele mantinha a cultura, mantinha a dança, mantinha a religião. Ele deixava do jeito que estava. Entendeu? Então, é bem bacana. Tanto que Alexandre ele conquistava e depois ele seguia seu rumo. Ele não ficava muito tempo na cidade. Ele conquistou o Egito, vamos para outra região, vamos conquistar mais. Nem voltar para a Grécia ele mais voltava. Depois que ele saiu de casa, ele só foi indo até morrer, pessoal. Até os 33, né? Então ele andou, conquistou e depois ele foi finalmente derrotado. Então é riquíssima a história de Alexandre em si e as contribuições. E já tem aqui, ó. Centro cultural sendo a maior e mais importante delas, o quê? A da Alexandria. Então, ó o Google Maps nosso. Cadê? Não podemos esquecer o nosso Google Maps. Google Maps. Então, eu tenho aqui, ó, justamente o que, pessoal? Alexandria, ó. Alexandria, Egito. Aqui é o aeroporto, ó, olha o nome dele, ó. Alexandria, Aeroporto Internacional do Egito. Alexandria, Heliópolis, Alexandria. Estão vendo? O tanto de construção. Então, vamos ver uma aqui. Essa Alexandria não é. O tio tem que entender um pouquinho. Alexandria. Deixa eu ver se eu acho que as grandes construções de Alexandria. Então, nós temos aqui, ó, o nome dele vai em algumas cidades. Estão vendo? Tem algumas construções. Tem um porto de Alexandria aqui, ó, que a gente está vendo aqui. Então, o nome dele até hoje, observem, ó, hoje o Egito vai ter muito nome islâmico, ó, Mohammed. Então, o Egito hoje, a cultura egípcia hoje, ela é islâmica. Depois dos romanos, ela também será conquistada por outro povo. Mas mesmo assim, ó, com tantas conquistas, tantas mudanças, nós temos ainda a importância de Alexandre, ó, Alexandria Esporte Clube. Tá vendo? Então, Alexandre não foi qualquer personagem, inclusive para o Egito. O Egito valoriza a história dele. Tio, foi o personagem. Foi. Tá, pessoal? Na antiguidade, nós vamos falar... Ó, tem um McDonald's, claro. Tá aqui, ó. Do lado do Carrefour, ó. Estão vendo? Isso aqui é lá no Egito, tá, pessoal? Só pra gente se localizar e ver alguns locais com esse nome. Deixa eu ver se eu acho Farol de Alexandria. Vou achar que não. Vamos lá então, pessoal. Vamos continuar a leitura, depois a gente volta aqui para Alexandria. Eu só queria mostrar aqui mesmo para vocês terem uma noção de como que ainda é representado o nome dele, né? A grandiosidade do nome em si. Ali é só um trecho, tá, pessoal? Se eu for mostrar o Egito todo, vocês vão encontrar várias e várias ruas, castelos, nomes. Vou ler esse trecho aqui, depois eu chamo vocês, tá? Ó, Alexandre, um fundador de cidades por excelência, só sob a designação de Alexandria, fundou 70 cidades entre o Nilo e o Indo. Vocês estão entendendo aqui o que eu estou falando? Olha o império, pessoal. Vou mostrar para vocês no mapa. O Indo é lá na Índia, tá? Quando eu falo Indo, Rio Indo, é lá na Índia. Então, olha da onde que Alexandre parte. Pega aí, pessoal, na página 23, por favor. Quero que vocês analisem aqui de perto, ó. Ele sai da Macedônia. Macedônia eu já mostrei para vocês ontem no mapa, né? Se quiserem, eu mostro de novo. Ô tio, Sim. no caso é Peta, né? Ou não? Pela, né? Ou não? Oi? É, no caso é Pela, né? Que é Macedônia. Pela, é. É. Então aqui, ó. Pela, ele sai daqui, né?
conquista, ó, Efesos, Sardes, Fosseles. Então tem um roteiro, ó, roteiro de Alexandre. É a linha vermelha, de onde ele saiu e vai seguindo. Então primeiro ele busca aqui, ó, Império de Alexandre. Todo isso, pessoal, tudo isso ele conquistou em 13 anos. Todo esse território. Um único imperador, um único governante conquistou tudo isso. Nunca antes o Egito, a Grécia havia dominado tanto, né? Ó, você tem a Macedônia, é o roxinho. É da onde ele parte. E o de verde, ó, estados, aliados e independentes. Significa o seguinte, não era rival de Alexandre, ao contrário, era aliado. Porém, Alexandre fez o quê? Falou assim, eu não vou governar não, vocês são meus aliados e podem escolher os reis de vocês, pode escolher o governante. Você entendeu? Ele dominou e não quis governar, ele deixou eles governarem por si só. Então, o que eu tenho aqui, ó? Vamos olhar a distância de conquista de Alexandre. De Pela, ele vai conquistando a Grécia, conquistou parte da Pérsia, tá? Logo aqui no caminho. Descendo, ó, Damasco, Jerusalém, Cido. Essa cidade aqui, pessoal, vocês ainda ouviram falar pouco, é a Fenícia, é o povo hebreu. Também tenho o Egito. Aqui, ó, a Macedônia, a Mesopotâmia. Lembra da nossa Mesopotâmia? Babilônia, ó, tudo conquistado. Alexandria, aqui, ó, Sais, Mênfis. O Egito, ele dominou todo o Egito. Aí, depois que ele conquista o Egito, ele volta e vai pegando a Mesopotâmia, ó. E vai indo. Chegou até na Pérsia, ó, dentro da Pérsia, Persépolis. Aqui ele já conquistou a Pérsia de fato, toda. Ele poderia ter parado aqui, ele poderia ter voltado para ter descansado, né? Mas ele queria o quê? Queria mais. Então daqui, ó, ele arma duas frentes, ó. E vai conquistando toda a China. Ele chegou na China, chegou na Índia e conquistou tudo. Quer dizer que é só parte do mapa, né? É só uma parte do mapa que ele conquistou. Então, pessoal, todo esse conhecimento ele levava para onde? Para a Grécia. Essas informações das culturas diferentes, ele levava para a Grécia. Que informações, professor? Na matemática. Lembrando que eu não tinha internet, eu não tinha compartilhamento de informações. Então, ele tinha que ir até lá. Ele levava junto com ele médicos, cientistas, engenheiros para construir as pontes. E eles pegavam aquelas informações com os persas, ele olhava as cidades, aqueles templos, a medicina e levava para a Grécia. Até os venenos da cobra, ele descobriu os antídotos. Então, Alexandre ele é importante, claro, para expandir o seu império, também expandir aqui a cultura grega e depois, lógico, depois da morte dele, todo esse território acaba sendo perdido. Então, foi 13 anos aqui. Oi, sim? Eles andavam por tudo isso? Ou usavam algum outro? Então, eles tinham cavalos, mas só que eles tinham soldados sempre com eles. Os guerreiros ali sempre apoiando ele. Então, foi 13 anos que ele saiu de casa e não mais voltou. Ele vai e segue. E qual é a questão? A questão é que a gente tem que começar a perguntar assim, professor, como que ele não ficou fraco? Como que ele não foi derrotado tão rápido? Então, é a estratégia, o ímpeto, né? Muitas pessoas depois foram sentindo saudade de casa e começaram a ficar contra Alexandre. Chega, Alexandre, vamos voltar para nossa família. Eu quero ver minha família como é que tá. Então, era 13 anos fora de casa. E Alexandre não mais voltou. Ele queria conhecer o mundo. Acabou conhecendo, né? E por vários lugares que ele passou, pessoal, ele deixava marcas, ó. Ele construía cidades, construía bibliotecas, construía farol. Então, ele foi deixando várias marcas da conquista dele. Que até hoje... Sim. Como eles conseguiam voltar? Quem desistisse, assim? Então, de cavalo, de camelo, elefante, alguns desses animais eles usavam... Não se perdia, né? Então, perder não, porque se localizava pelo deserto, pelas estrelas, pelo espaço geográfico. Então, eles acabavam tendo algumas habilidades para retorno. Encontrava alguma cidadezinha, pedia informação. Então, era nesse entorno, nesse encaminhar aí, bem rústico, né? Bem difícil. Tudo bem?
Hecatópolis. Aí depois eu tiver passando, quando eu falar do trabalho de vocês, eu vou explicar melhor aqui, ó. Mas aqui vai estar um pouco já do trabalho de vocês, tá bom? Vamos lá, vamos dar sequência. Então, o mapa já foi observado aqui. Esse mapa, show de bola, ó. Então, ele saiu da Europa, África e Ásia. Ele conquistou 3 continentes, parte de 3 continentes. Show de bola. Então, vamos lá. Em 323, ó, aos 32 anos, agora Alexandre já está perto da sua morte, infelizmente. Então, para poder iniciar essa leitura, para poder falar um pouquinho aqui, eu vou pedir 2 colegas. Primeiro inicia o... Quem é esse aqui? 31, 66, 11, 11. Olavo. Olavo, vou pedir a Maria Eduarda e a Alana. Depois a Isabela. Tá aqui, já tem a ordem formada. Vamos lá, então. Página 33, pessoal. Rapidinho que o tempo tá passando, que o tempo vai acabar daqui a pouquinho. Em 323 a.C. Um dos 3 nomes que eu falei, pode iniciar. Eu começo, tio. Então pode ir, Alana. Em 323 a.C., aos 32 anos, Alexandre foi acometido por uma doença desconhecida, que lhe provocou uma febre muito alta, para a qual os médicos que o acompanhavam não conheciam a cura. Assim, morreu sem conseguir voltar para Pela, sua cidade natal. A partir de então, passou a ser chamado de Alexandre o Grande ou Alexandre Magno. Isso. Próximo. Após sua morte, o trono passou a ser disputado por seus generais, que não chegaram a um consenso e acabaram dividindo o território em vários reinos. Aproximadamente um século depois, essas áreas foram conquistadas pelos romanos. Show, perfeito. Consenso é um acordo, né? Não chegaram em um acordo. Aqui vai estar um texto falando um pouco sobre essa conquista, ó. Não surpreende que quando Alexandre Magno invadiu o Egito... Eu vou iniciar e quem falta ler vai terminar. Quando Alexandre invadiu... Pode ler. Quem é que faltou ali agora? Isabela? Foi Isabela que eu falei? É. Vai lá, então. Não surpreende que quando Alexandre Magno invadiu o Egito, a população o tivesse acolhido como o salvador que estava libertando de um odiado jugo persa e ficasse jubilante em vê-lo coroar-se rei em meio à bem planejada pompa. A circunstância em Mênfis, a capital de 3.000 anos de idade. Continuar, tio? Sim, o tio só vai ler aqui rapidinho, porque o nosso tempo está acabando, tá? Ó, seus conselheiros teriam observado que uma cidade construída em uma faixa de terra entre o mar e o lago Mareotes, logo atrás teria, primeiro, acesso fácil ao rio Nilo e ao Delta, e depois, uma fonte permanente de água doce vital para o projeto. Então, ele construiu algo pensando aí na sua duração. Depois de tomar sua decisão, Alexandre mandou buscar o mais avançado arquiteto da época e ordenou-lhe que projetasse a nova cidade. Então, vê que ele está construindo uma cidade muito bem projetada. É difícil dizer se Alexandre tinha ou não a intenção de que a cidade se transformasse em um período de poucas décadas na mais influente centro cultural e comercial do mundo ocidental, eclipsando Cartago e Pérgamo e suplantando Roma. Certamente, ele planejava que ela substituísse Mênfis como a capital do Egito e se tornasse a mais importante porto da região. Então, ele construiu uma cidade em pouco tempo para desbancar as outras cidades que já estavam aí, ó, há muito tempo desenvolvidas. Então, você vê que ele, com planejamento, com arquitetura, com a ciência, com tudo ali, ó, com estudo, na verdade, ele criou o seu reino. Por isso que ele é chamado de grande, porque ele era inteligente em si, né? Não só conquistava. E aqui nós temos as perguntas que vocês irão fazer, tá, pessoal? Vou parar em helenismo, que é o nosso próximo encontro da aula. Pessoal,
Show de bola. Deu atrasozinho, que já compensou aqui. Lembrando, quem não está ainda no grupo do 6º ano, a Lívia criou um grupo. Então, quem não tiver o contato, tentar comunicar com Lívia, tá bom? Para ela já adicionar vocês no grupo. Preciso que todos entrem, quem ainda não está online aqui, todos participem desse grupo, para eu orientar vocês para o trabalho, tá? Para a gente formar os grupos para vocês apresentarem aqui. Pode ser? Pode ser, pessoal? Show de bola, então. Lívia, hein? Cadê a Lívia? Lívia tá aí. Tá ok? Lívia, pode ser? Sim. Show de bola. Tá bom, pessoal. Então, até semana que vem. Mas a gente vai se falando aí no grupo do 6º ano. Tá ok? Qualquer dúvida, podem perguntar lá também. Tá bom? Tchau, tchau. Vou voltar pro meu mar. Vou aproveitar que tá calor aqui e vou nadar um pouquinho. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tio.